novamente reforçando para quem estiver na fila, verifique as certidões de nascimento de todas as pessoas na linha de ascendência. Vocês correm o risco de pagar os 300 euros à toa, perder também a pasta. Eu estou nessa situação, a minha documentação está congelada dentro do consulado. A minha e de várias outras pessoas que estão aqui, que entregamos a documentação, pagamos os 300 euros, e vários familiares, tem família de 10 pessoas que totalizou 3.000 euros e a documentação está toda parada. A gente entregou em julho, agosto, o consulado atualmente está analisando as documentações que foram entregues em setembro. Atualmente o tempo de resposta do consulado está entre 60 e 70 dias. A gente entregou a documentação em julho e agosto e a nossa documentação foi parar em alguma espécie de geladeira e não tivemos resposta desde então. Uma indefinição do Consulado-Geral da Itália em São Paulo está gerando preocupações aos enfileirados da cidadania italiana. Descendentes de pessoas cujo nascimento não tenha sido declarado pelos próprios pais estão dormindo numa gaveta, com a perspectiva de serem rejeitados. Enfileirados nessa situação, pedem esclarecimentos e, pela segunda vez, vão à rua também para alertar que o dinheiro e os próprios documentos podem ser perdidos. A manifestação aconteceu dia 20, na Avenida Paulista, diante do Consulado-Geral da Itália em São Paulo. Paralelamente, a manifestação contra os 600 euros previstos na lei do orçamento em discussão no parlamento italiano. O que é esse terceiro declarante? Terceiro declarante é pessoa que registrou a criança quando a criança nasceu, e essa pessoa não era nem o pai e nem a mãe. Era um terceiro, um tio, um vô, um capataz da fazenda, um terceiro qualquer. Mesmo quando o casal, existia o casamento, eles passaram aparentemente a sinalizar que não vão aceitar mais essa situação na documentação e vai negar. Ainda não tem nada negado, ainda não fizeram, mas tem a sinalização que vão fazer. Os processos, nesses casos, estão parados no consulado? Sim, estão parados. Eu, por exemplo, entreguei a documentação dia 18 de julho, dia 30 de julho. As análises da documentação aqui no consulado já estão em setembro. A minha documentação está congelada, várias outras pessoas. E todo mundo que está com a documentação congelada é porque tem essa situação na documentação. Em qualquer certidão de nascimento, seja do filho do Dante Causa, vô, pai, se não foi o pai ou a mãe que declarou aquele nascimento, o consulado está congelando. Tem muita gente nesses casos? Aparentemente tem, inclusive a própria funcionária do setor de cidadania disse que eles não esperavam que fosse uma coisa tão grande. Existe uma estimativa de 30%, mas a gente acredita que seja mais. Até por isso que o consulado não se posicionou ainda, a gente acredita. 30% de todos os pedidos? É uma estimativa, mas a gente acredita que seja mais. Isso, de todos os requerentes de 2016 e 2017. Se a gente observar as listas de espera dos 2 anos, totaliza em torno de 16 mil pessoas. Isso antes não era questionado? Não, isso não era questionado. Até julho desse ano foi a entrega da lista da fila de 2015. E a gente não tem relato de ninguém que tenha passado por esse problema. A convocação de 2016 e 2017 que está sofrendo, está batendo nisso. Tá, e vocês já tiveram alguma interlocução com o consulado? Não, nenhuma. A única forma de contato com eles é através da funcionária do setor de cidadania, através dos requerentes, que nos fóruns da internet eles relatam como foi o dia da apresentação, o que foi falado, pela funcionária, que o consulado ainda não tem um posicionamento oficial
mas já tem uma sinalização que essa situação não vai mais ser aceita. Porque senão devolverão os processos, será negativa a apreciação. É a informação que vocês têm. Isso, é o que a gente sabe, né? Quando ocorrer essa situação, eles por enquanto não mandaram nenhum pedido de exigência para ninguém, nenhuma alternativa para contornar isso. As documentações estão paradas, não tem nenhuma forma de tentar reverter, eles não deram nenhuma alternativa, simplesmente está congelado. Quanto tempo faz que está parado o processo? Olha... Que vocês aguardam resposta, no caso? Sim, a gente tomou conhecimento disso no dia 16 de agosto. Foi a primeira pessoa que foi desestimulada. Ela veio entregar os documentos aqui no consulado e no momento da entrega, em breve análise pela funcionária do setor cidadania, ela verificou que em uma das certidões de nascimento, a pessoa registrada, né, foi registrada por um terceiro, que não era nem o pai nem a mãe, mesmo que esses já eram casados. E a partir daí, a coisa se alastrou pela internet, né? O consulado de forma alguma se pronunciou de forma oficial, a gente está sabendo a informação por boca, graças a Deus, porque senão a gente teria entregado a documentação de forma inocente, correndo o risco de perder os 300 euros, perder toda a pasta, que não é restituída. Então essa é a situação. E o que vocês querem é uma resposta do consulado, seja qual for, mas vocês querem uma definição, é isso? Exatamente. A gente quer que o consulado seja transparente, né? Porque até o momento não tem nada no site. A gente preparou a documentação conforme estabelecia o site. Eles fizeram a convocação em março desse ano. E a interpretação mudou no meio do ano, ou seja, a gente preparou a documentação da forma antiga, digamos assim, porém eles não atualizaram o site ainda. O que a gente sabe é o que a funcionária falou de boca, não tem nada preto no branco dizendo que vai ser negado, vai ser aceito. Não, o que a gente sabe é uma sinalização de boca da funcionária. Essa situação ocorre também em outras circunscrições ou só aqui? Sim, a questão do terceiro declarante já acontece já há uns 5 anos. 5 anos no consulado de Recife, na embaixada em Brasília. Recentemente o consulado de Belo Horizonte colocou no site que não vai mais aceitar também, que eles citam, né, a lei, o Código Civil de 1865, o artigo 373, que lá lista quem eram as pessoas que poderiam fazer a declaração do nascimento. Então Belo Horizonte já é oficial, está no site e não vai aceitar. São Paulo, a gente espera um posicionamento favorável, porque a gente começou a preparar a documentação antes da mudança, eles não comunicaram a gente, não tem nada no site, né? A gente fez papel de palhaço, preparou a documentação, gastou dinheiro para chegar agora e a documentação correu o risco de ser negada. E vocês estão alertando, inclusive, as pessoas que estão numa situação como essa, que não entrem com os pedidos. Por quê? Exatamente. O consulado ainda vai abrir os calendários de entrega de documentação dos anos de 2016 e 2017. Atualmente, eles abriram até o final de novembro. Essa convocação, pelo que a gente nota, vai se estender por mais alguns meses. E enquanto o consulado não se pronunciar, não tiver uma coisa concreta, a gente está orientando a turma que tem essa situação a cancelar o agendamento, a não entregar a documentação, porque vai gastar dinheiro à toa, vai perder, já gastou com a documentação, vai perder mais 300 euros por requerente. Então, no caso, esses 300 euros são pagos na entrega dos documentos? Exatamente, você paga esses 300 euros no dia que comparece ao consulado para entregar a documentação. Essa taxa é referente à análise. Não é garantido que a sua documentação vai ser aceita caso você pague a taxa. Porém, a gente espera que a nossa documentação seja aceita porque ela foi preparada conforme manda o site. Não há como pagar a taxa após a apreciação? Tem que pagar previamente? Não, exatamente. Tem que pagar antes. Então, você paga pela análise e não pelo deferimento, propriamente dito. Só que a nossa indignação é justamente essa. A gente seguiu o site, preparou a documentação conforme manda o site e eles não
aparentemente não irão aceitar a documentação. Vocês têm contato com mais gente? Vocês estão organizando algum cadastro de pessoas que estão nessa situação? Como é que é? A gente tem um grupo no WhatsApp dos afetados por essa situação. Eu criei o grupo no WhatsApp. O João Paulo Zago está junto de administrador. A gente está reunindo nesse grupo as pessoas que foram afetadas por essa situação e orientando. Não tem que a gente orienta a pessoa caso tenha um termo de consentimento no casamento, quando esse terceiro declarado, né, essa pessoa que foi declarada por um terceiro, casou na menoridade, para trazer o termo de consentimento no casamento, porque o pai cita ali o filho na menoridade. Inclusive isso foi aceito, teve uma pessoa que entregou a documentação dia 8 de julho, que tinha o terceiro declarante, entregou o termo de consentimento junto e ele recebeu o deferimento. Teve outra pessoa que entregou dia 15 de julho, não precisou nem do termo de consentimento, essa informação já constava na certidão de casamento inteiro teor, que aquele casamento, no momento da habilitação, constou o termo de consentimento, então nem precisou. Tô com fome! Foi isso. Tá, e vocês, como é que nasceu esse movimento de vir para a rua protestar aqui? Esse movimento, na verdade, a gente teve ideia porque a gente manda e-mail para o consulado, a gente não tem resposta, não tem um canal para contatar o consulado, não tem um telefone, não tem um WhatsApp, não tem nenhuma forma de entrar em contato com eles. A gente já mandou carta com AR, correio, e-mail, 0 respostas. Então, a forma que a gente encontrou foi vir aqui para a porta do consulado, fazer barulho. Todos os afetados fizemos vaquinha, mandamos fazer faixas, compramos aparelhagem para poder estar aqui e tentar ser ouvido. Uma forma de obter a resposta do consulado. Exatamente, que a gente não teve. Se caso a resposta for negativa, você já tem algum próximo passo? Vocês têm assessoria jurídica? Como é que é? Não, a gente sabe que se... Tem esperança de que eles aceitem? Exatamente, que eles aceitem, porque a gente já gastou dinheiro, já pagou a taxa para eles, aí vai ter que entrar com um processo judicial por uma coisa que já está pronta aqui, só depende deles mandar um e-mail para a gente deferindo a documentação, foi toda feita de acordo com o site. Essa situação. Vocês já tiveram aqui outras vezes, né? Já não, sim, não é a primeira teve uma vez. outra manifestação, sim. Foi agora em outubro. Tinha menos pessoas, mas também 0 respostas. Eles não se manifestam, não se pronunciam de forma alguma. E a gente está tentando mais uma vez. Eles receberam dinheiro meu, por exemplo, a pessoa da minha frente foi orientada, mas ela, no caso dela, era o filho do Dante. O meu caso não era o filho. Conferiram, verificaram, está tudo certo, paguei, me deu um comprovante e eu não recebi essa orientação. Depois eles suspenderam as informações para quem estava fazendo a entrega dos documentos. Não sei se nesse momento eles retomaram essa orientação, entre aspas, que estavam dando de indeferimento. Faz quanto tempo isso? O meu caso foi no dia 19 de agosto. Então, assim, a pessoa da frente, sim, foi no primeiro dia, na segunda-feira, a funcionária deu orientação. No meu caso, que estava atrás na fila, não recebi, fiz o pagamento e a coisa está parada. Não teve nenhum tipo de informação, tá? Estivemos aqui na outra manifestação, tentamos ser recebidos por alguém. O Carabinieri passou a informação lá dentro dessa possibilidade, pediu-me para que eu encaminhasse um e-mail, encaminhamos um e-mail pedindo para ser recebido, deram uma resposta automática que estava dentro do prazo, enfim, ficou por isso mesmo. Então não estamos sabendo. Alguns receberam sim esse desestímulo, né? De que se vocês entregarem, olha, nós estamos orientando de boas, vocês podem perder o dinheiro e vocês podem perder os documentos. Mas muitos outros não tiveram orientação. Não tiveram, como é o meu caso. Eles continuam recebendo então a documentação dessa forma? Sim, tranquilamente. Inclusive eu tenho comprovante para o outro familiar. Porque o que está acontecendo?
Muitos, nós somos da turma 16 e 17, da chamada 16 e 17. Então, dentro do núcleo do mesmo Dante, né, do mesmo descendente, parte já entregou, já está com passaporte, inclusive. Não tinha vaga disponível, então agendamos para frente, né, onde tinha disponibilidade. Então, parte desses familiares estão nessa situação. No mesmo tronco, na mesma família, e está muito complicado. E isso está assim, é uma situação porque dentro do nosso direito era permitido. Ok, entendemos que existe o direito italiano, as regras italianas, mas até então, para os 16, 17, isso daí já não era determinante. Como assim até o momento não consta no site como algo determinante? Então isso é muito estranho e na nossa legislação como é que vamos mudar? Alguns casaram na minoridade e têm esse documento, mas muitos outros não. Documentos escolares, muitos eram fazendas. Que documento escolar? Nós estamos atrás, não existe esse tipo de registro. Muitos eram analfabetos, era distante. Então, não sabemos, estamos numa situação de não saber o que fazer. Buscar a justiça italiana, sim, é a última instância, mas para muitos não tem nem condições hoje, né? Vocês estão apostando no bom senso. Bom senso de discutir a partir das próximas. Ok, vamos, né, a partir das próximas convocações, porque aí as regras vão estar definidas. Não para esta turma que já vem caminhando desde o primeiro semestre. Seu nome é? Mari? Mari? Sim. Da onde que vêm os seus ancestrais? No caso dele, meu marido, Piemonte. Piemonte. Esta parte Ele de que é seu marido? Meu marido. Ele também está José protestando Luiz. ali, chega aqui. Você vê aqui? Porque fui eu quem fiz todas as pesquisas, as buscas. Estivemos na Itália várias vezes na busca desses documentos. Ele é de uma família que, por todos os avós e bisavós, são todos italianos. Ele é totalmente, não tem, né, nenhum, a família Gabrino, a família Rivabene, Faccioli, Luz e Perin, e aí vai. E quem lhe declarou o nascimento? Na verdade, o meu pai, ele morava numa cidade que meu bisavô, quando veio aqui para o Brasil, ajudou a formar lá na região de Mogi Mirim. Hoje essa cidade se chama Arthur Nogueira, que foi em homenagem ao engenheiro que construiu essa cidade. Uma cidade próspera, com muitas indústrias, usinas, e foi colonizada pelos italianos que muito fizeram quando vieram para cá. E meu pai, quando nasceu, na cidade de Arthur Nogueira, que estava começando, era uma cidade pequena, não tinha o cartório. Então o que acontecia? Uma pessoa da cidade se deslocava nos anos 30, 1930, até a região o cartório de Mogi Mirim, para fazer o registro. E o registro do meu pai foi feito por essa pessoa, porque meu avô já estava incapacitado. Ele teve, logo depois que meu pai nasceu, antes até que meu pai nasceu, ele já não se locomovia. E minha avó, ela cuidava de outros 5 filhos pequenos. Então não tinha como se deslocar de Arthur Nogueira até Mogi Mirim. Mas era uma praxe da época. Então tinha as pessoas da própria comunidade que pegavam lá várias declarações de nascimento, que nasciam nas fazendas, não tinha hospital, muitos parteiras, etc. Né? Então é uma situação que a pessoa não deixou de nascer. A pessoa nasceu, é filha de descendentes italianos e tem o direito de agora retribuir o que os italianos fizeram.
E como é que é o seu caso? Tudo bom? Eu vim aqui entregar a minha documentação para tirar a cidadania para mim e para os meus 2 filhos que são menores. O seu nome é? Luciana. Luciana e o cognome? Bati. Basti. Bati, é B-A-C-C-I. Ah, Bati. Ei, beijos, muitos beijos, tá? Bati. Então, eu vim aqui, fiquei 7 anos na fila esperando, como 7 todo anos mundo, na fila. né? Que tá 2016, 2017, ficou 7 anos esperando, né? Para chegar agora Para chegar agora e simplesmente eu descobri no dia que eu vim, ali na fila, que nem aquelas pessoas estão ali, né? Eu estava na fila e começaram, né? Porque também eles deixam a gente esperando bastante tempo. Eu cheguei às 9 da manhã, fui atendida perto do meio-dia, fiquei ali no sol. Nessa fila ali? Fiquei na fila, né? E na fila começaram a falar dessa história do terceiro declarante que eu não sabia absolutamente nada. Comecei a fuçar na minha documentação e descobri que meu avô, que era filho do italiano, foi declarado por um terceiro, né? Esse terceiro quem era? Não sabe? Era uma pessoa que, como meus bisavós vieram da Itália para cá para trabalhar no campo, alguma pessoa que trabalhava na fazenda, né? Foi lá e declarou. Eles não tinham nenhuma possibilidade, com certeza, naquela ocasião, de ir até a cidade para fazer a declaração. A lei brasileira permitia que isso era feito, né? Que isso fosse feito. Então foi feito dessa maneira, era um documento oficial. Então a declaração dele, certidão de nascimento, declarado por um terceiro, dizendo a filiação. A dele de casamento dizendo a filiação, a de óbito do meu bisavô também, declarado pelo meu avô. Então, quer dizer, não sei como pode haver um tipo de dúvida sobre a filiação dessa pessoa, né? Mas o consulado realmente, eu vim entregar isso dia 28 de novembro, 28 de agosto, e chegou a entregar? cheguei a entregar porque assim... E teve alguma explicação por parte então, deles? Não? Naquela ocasião, ela falou, a mocinha que atendeu, é que assim, o que ela fala, lógico que eu entendo que ela não tem um posicionamento interno de dentro do consulado. E ela é sempre colocada numa sinuca de bico, né? Vem alguém lá perguntar para ela sobre isso, e como eles não têm um posicionamento oficial até hoje, você vê, desde julho até agora, eles não têm um posicionamento oficial. Então, quer dizer, eu não sei que tipo de transparência é essa da qual eles estão se orgulham. Ela, para mim, falou assim que existia uma questão sobre o terceiro declarante e que eles não sabiam ainda qual era o posicionamento. E perguntou para mim se eu entregaria ou não a documentação. Eu optei por entregar porque eu não acreditei naquela ocasião que pudesse acontecer tamanha maldade com pessoas que tinham sido, né, que foram pegas assim completamente de surpresa, né, porque quem foi convocado em 2016, 2017 não soube de nada. Eles não têm até hoje, a gente está em novembro, até hoje eles não têm falando absolutamente nada em nenhum canal oficial. Não tem nenhuma comunicação sobre esse terceiro declarante no site, no Instagram, não tem em lugar nenhum. Então, assim, quem está hoje na fila também pode ser que tenha uma surpresa bem ruim, né? Assim como eu tive no dia que eu vim. A senhora aguarda que haja bom senso nessa história? Eu aguardo que haja bom senso, porque primeiro que eles estão, se eles não aceitarem a documentação, é uma documentação oficial brasileira, né? Se o Brasil aceitava esse tipo de posicionamento, então quem são eles, italianos, para não aceitar um documento brasileiro que é oficial, né? Em segundo lugar, que eu acho que se você vai fazer um tipo de modificação na interpretação, primeiro você avisa e depois você age, né? Você não pode chegar no meio de uma convocação. Se eu tivesse vindo 20 dias antes, eu tinha sido aceito. Pois é, a pergunta... Meu irmão, meu certo. irmão, com o mesmo documento, ele mora no Rio de Janeiro, com o mesmo documento do meu avô, certidão de nascimento, por terceiro declarante, ele foi aceito. Ele é cidadão italiano, meu irmão. O mesmo sobrinho, terceiro declarante. Exatamente, o Quer mesmo dizer, documento. na mesma família... Não, porque ele é italiano e eu não posso ser italiana com exatamente o mesmo documento. Aí você vê que os consulados italianos, eles não estão na mesma página. Tem alguma coisa muito errada nisso. Muito errada. Que não é baseado na lei, né? Tem que ser igual para todo mundo, né? Não pode
alguém da mesma família, é meu irmão, é filho do mesmo pai, é filho da mesma mãe. Mas esse processo, você já tentou trazer esse processo do seu irmão do Rio de Janeiro para Então, cá? é Quer que dizer, meu irmão mora lá e Mora quem mora no Rio é atendido pelo Rio. Quem mora no Rio e no Certo. Espírito Santo. E quem mora em São Paulo é obrigado a ser atendido por São Paulo. Então eu não posso usar a mesma documentação dele. Né? mas Eu usar tive como que fazer- documentação de prova? E eu tinha também, né? Eu já tinha entrado na fila, estava 7 anos esperando. Falei, bom, chegou minha vez. Né? Eu cheguei aqui toda feliz e saí. É a senhora, quantos são no mesmo processo? O meu processo sou só eu e meus 2 filhos que são menores. 3 pessoas. 3 pessoas. No caso, ela... Não, ela não, já falando. Pra você ter ideia, meu filho... São menores? Meu filho mais novo tem 8 anos, eu entrei ali quando eles tinham 1 ano. Ele já tem 8 e eu achei que com 8 anos ele ia ser cidadão italiano, mas não. Ainda não. é. Eu prefiro eu prefiro pensar que ele vai ser, né? Porque eu não acredito até hoje, mesmo depois de tudo isso, eu não acredito que eles vão ser tão ruins, né, com a gente. Eles não vão... Você acha que isso é ruindade? Você não vê outra... Essa Olha, dúvida? Eu acho que é muita bagunça, em primeiro lugar, né? Porque você não saber o que vai fazer por tantos meses, mas eu acho que não posicionar a gente só pode ser maldade. Não falar pra gente em que situação a gente se encontra só pode ser maldade, não pode ser outra coisa. Né? Eu não acho que eu não perguntei de que região da Itália? Meu bisavô, ele era de Vico Pisano, que é perto de Pisa. Perto de Pisa. Isso. Já esteve lá? Eu já estive em Pisa, Vico Pisano não. Não. Está esperando a muito oportunidade tempo lá. para ir lá. Vamos ver, né, se a gente vai conseguir. Mas a esperança é a última que morre. Tá ok, boa sorte, né? Vamos Obrigada torcer. para todos Tá nós. ok. Obrigada. Obrigado. O seu nome? Sheila. Sheila? É. Sheila, esse nariz de palhaço aí, para que é? Quase que não cabe por ser italiana, né? Tá. A gente carrega o nariz uma vida inteira, aí chega na porta do consulado. Você, quando que entrou? Eu entrei na fila de 2017. 2017. Quantos anos ficou na fila? 7 anos. 7 anos. É. E chegou ali, e daí? Eu cheguei a entregar a documentação. Eu sou do dia 12 de agosto e minha mãe e meu irmão, minha mãe e meu filho são do dia 13 de agosto. Então eu estive aqui no dia 12 e no dia 13. E o que lhe disseram? Eles receberam normalmente e a resposta é que em 30, 40 dias já receberiam um retorno. E até hoje não teve? Até hoje nada. Eu fui inclusive a primeira a entregar a certidão de batismo junto, né? Para ver se eles reconsiderariam, né? Com a igreja atestando tudo que os pais... Na certidão de batismo consta a certidão de casamento dos pais, todos os detalhes, e mesmo assim eu fui para a geladeira com os outros. Tá na geladeira. Fui para a geladeira. Quem foi seu declarante? O declarante dos seus? Foi meu avô. Meu avô foi declarado por uma terceira pessoa. Que não sabe quem é? Eu sei quem é. Sabe. A terceira pessoa é o dono da fazenda, que à época ele era considerado como um oficial. Né? Se você pesquisar, você vai ver que ele e o filho dele, que também foram testemunhas, né? Foi testemunha, ele foi considerado um oficial, né? E foi ele que foi declarar eu pesquisei junto com o secretário municipal da cidade. Quer dizer, ele era o que organizava o pessoal na fazenda? Sim, Dava... ele era o proprietário. Proprietário. Ele era proprietário, era considerado oficial, era na fazenda dele que os partos aconteciam, então ele verificava e constatava que realmente nasceu ali uma criança, filhos de pais casados, né? E ele foi o declarante. Você tem na família alguém que já teve a cidadania com essas Meu condições? bisavô, ele foi casado por 2 vezes. Logo que ele chegou no Brasil, ele chegou casado com uma italiana. A primeira esposa dele é uma italiana. Eles eram de Roncoferraro, Mantova. Então, chegando aqui, a esposa dele morreu de febre amarela. Isso consta na certidão de óbito dela, que ela faleceu de
bisavó, que também era de família italiana, pais italianos, que vieram de Pádua, né? Então os dois se casaram, tiveram meu avô, né? E foi aí que houve essa, né, esse corte, né, que foi declarado. O restante todos foram declarados por pessoas, ou o pai ou a mãe. Apenas meu avô, meu bisavô trabalhava na fazenda, teve o filho, então quem declarou foi o proprietário da fazenda. O que você imagina fazer se tiver uma negativa? Eu quero acreditar que não teremos uma negativa. Eu quero crer porque eu tenho família, eu até tenho condições de fazer por outro meio, mas eu aguardei 7, 8 anos, não fiz nesses 7, 8 anos, aguardando fazer a coisa de forma correta, né? Concluir a minha cidadania de forma correta. Não que indo lá para a Itália seja incorreto, mas eu atualmente moro no Brasil. Eu quero acreditar no consulado italiano de São Paulo, que é a cidade que eu moro, né? Eu já poderia ter reconhecido na minha cidadania desde 2017, 2018, ter ido para a Itália, ter entrado contra as filas, como todo mundo de 2017, várias pessoas entraram em 2017 contra as filas, mas eu acreditei, né, que pelo consulado seria a forma mais correta de concluir a minha cidadania. E de repente a gente se depara com isso, né? Com essa insegurança, não temos um retorno, não sabemos o que vai acontecer e a gente crê no bom senso do cônsul, né? Até porque eu tenho familiares, né? Depois de mim, eu tenho meu irmão que não entregou ainda, eu tenho que trazer a documentação dele. Eu tenho uma prima de 2018, a família dela, são sonhos, crianças que querem ir para a Europa, estudar, viver, Todos né? dependem dessa situação desse ancestral que teve a declaração de terceiros. Todos. Inclusive os irmãos dele, meu avô, na verdade, foi o único que foi declarado ainda, porque os irmãos nem declarados foram, eles fizeram outro registro quando se casaram. Tá, ok, vamos torcer, né? Vamos torcer. Vamos crer no cônsul, né? Que ele reconsidere, que ele leve em consideração que nós tivemos custos, que não são baixos os custos, né? Então a gente acredita que ele vai reconsiderar, né? Pelo menos quem entrou na fila, né? Quem se inscreveu na fila. Porque eu também não é porque eu sou de 2017, 2018 que eu acho correto fazer esse corte agora. Outras pessoas entraram na fila até 2024. Voltando aqui, eu tenho um e-mail que eu encaminhei no dia 10 de outubro, quando estivemos aqui, conforme já disse a orientação do Carabinieri, que é o segurança que fica aqui, e que eles me responderam com uma gravação automática. Não diz nada, não fala nada e daquilo que nós pedimos. O que diz o e-mail? O e-mail, só um instantinho, desculpa. Nos foi pedido para que explicasse, né, pedisse essa audiência, vamos chamar assim. Prezados, bom dia. Considerando as alterações adotadas por esse consulado com relação aos descendentes do filho do italiano, Dante Causa, registrados no Brasil por um terceiro declarante, ou seja, não declarado pelo pai ou mãe casados, alterações essas adotadas desde julho de 2024, já nos anos convocados 2016 e 2017, chamado em andamento, informamos que já entregamos nossos processos e não obtivemos respostas. Estão represados e que estamos aguardando aqui na entrada do consulado para sermos recebidos ou atendidos por algum representante para obtermos alguma orientação. Desde já, contamos com atenção e deixamos o contato conforme foi pedido. O retorno foi uma mensagem automática onde diz: por
favor, leia com atenção todas as informações abaixo e aí vai citando, prezado senhor, agradecemos seu contato, etc, etc. Então, até o momento, essa solicitação não foi respondida, né, com aquilo que foi pedido. Uma não resposta. Uma não resposta. Quando pergunta também a mim sobre de onde vem a minha situação, eu estou fazendo todo o processo para 2 sobrinhos que eu tenho. E esta família, eles são 6 irmãos e foram registrados conforme uma autorização judicial da época, de 1929. Aparentemente porque eles estavam em trânsito de uma fazenda, grande fazenda, mais próxima a São Paulo, e indo para uma nova região que era o extremo oeste do estado de São Paulo. Então precisava dessa documentação. E esses registros foram feitos por uma ordem judicial. Mas na época, o que já me informaram, não existe esse documento para ser juntado e foi cumprido. Mas isso tem validade? É um documento público, é um funcionário público. Quem efetivou o registro também foi uma pessoa pública. Não sabemos se tem validade, a gente não sabe por onde ir. É um caso um pouco até diferente, né? Diferente, 6 irmãos registrados juntos, casos atípicos, mas que era a nossa realidade na época. É muito difícil, está muito difícil. Meu nome é Isabela, na verdade eu estou aqui, é a família do meu marido que está nessa situação. No caso dele, por falta de um problema, temos 2. O bisavô dele foi feito uma lavratura tardia, porque os pais, eles moravam na lavoura, não foram registrar no registro civil, apesar de existir na época. E depois o avô dele foi registrado por um terceiro declarante. Uma parte da família já tem a cidadania italiana, pessoas que já fizeram ao longo desse tempo. Com base no mesmo declarante? Mesma documentação. O irmão da minha sogra, a minha sogra é uma das prejudicadas nessa comunicação, e o irmão dela tem a cidadania italiana que ele já fez esse processo antes. Então, realmente, é uma situação muito injusta para quem ficou todo esse tempo esperando na fila. A gente sabe que o cônsul, ele tem o poder de fazer a interpretação da lei que já estava sendo feita até então. A gente espera que isso realmente aconteça. Da onde que são os seus? Possalta Maggiore, em Treviso. Treviso. E o cognome é? Dall'Acqua. Dall'Acqua. Um nome bastante comum por aí, né? Tem muito Dall'Acqua por aí, muito Dall'Acqua com cidadania italiana. E, infelizmente, essa parte da família do meu marido está nessa situação, não sabe o que vai acontecer. Alguns familiares fizeram um processo via judicial, outros fizeram indo para a Itália, outros fizeram via consulado antes dessa interpretação da lei, né? E esses que fizeram via judicial também tem esse problema do declarante? É a mesma documentação. Quer dizer, a justiça reconheceu? Exato. Não, e mesmo quem fez administrativamente, o irmão da minha sogra fez administrativamente o processo e não teve esse problema, mas agora com essa mudança na interpretação da lei, ela é irmã dele e não precisa de cidadania. Realmente, a gente espera que o cônsul, ele olhe com atenção e cuidado, veja a quantidade de pessoas que está sendo prejudicada, é muita gente, e reveja essa situação. 2 pesos, 2 medidas. E esse italianinho aí? Como é que é? A senhora também já entregou os documentos? Não, nós estamos na fila desde 2017, né? Aguardando para entregar a documentação e nós fomos convocados agora. Em 2017, quando nós nos inscrevemos na fila, o entendimento era um e agora, durante o jogo, mudaram as regras, o que eu não considero justo. Porque se não tivesse essa demora, a minha cidadania teria sido reconhecida lá atrás sem nenhum problema. Mas agora, devido à demora em eles nos atender, eles mudaram o entendimento, né? Não vão aceitar documentação que tem terceiro declarante, o meu tem terceiro declarante, e aí a gente vai ficar sem... E o pior de tudo é que a gente está sem resposta, eles não estão dando nenhum tipo de comunicado, se vai aceitar ou não, mas tudo dá a entender que não vão mesmo. Quem é que declarou? Eu não sei, é uma pessoa desconhecida. Terceira pessoa que ninguém sabe. Era seu bisavô, seu avô? É meu trisavô, meu terceiro avô. O sobrenome é? É Fedre. Feltri? Fedre, F-E-D-R-E. Fedre? Fedre, ele chama Giuseppe Fedre, ele é da cidade de Ospedale Teugânia.
Aonde? Isso, Hospedaleto Eugânio. Eu não sei falar. Hospedaleto. Hospedaleto. Ah, isso. tá. E é o seu caso ou tem mais gente no mesmo caso? Apenas a minha família está requerendo, né? Esse dano de causa vai ser para mim, para minha filha, para o meu irmão e para minha mãe. Sua filha é essa bonitona aí? Teodora Feder. Inclusive, ela tem o sobrenome dele, que é Teodora Feder, e a família manteve todo o sobrenome do italiano, porque a gente tem grande apreço pela história da família toda, então o sobrenome dele acompanhou a gente até a geração dela. E tem alguém na família que já teve a cidadania? Não, na nossa família nunca ninguém tirou, nós somos os primeiros interessados. Começamos a busca pela documentação há muitos anos atrás, nem sei precisar exatamente quando que foi. E em 2017, quando a gente encontrou tudo e estava tudo ok, nós entramos na fila. E já entregou a documentação? Não, nós não entregamos. Aguardando. Né? A gente está aguardando o parecer, porque eles ficam com a documentação, né? Então eu perderia todo o meu investimento com tradução, apostilamento. Certo. E se eles realmente não forem aceitar, isso que a gente quer saber, não vai aceitar, então dá um parecer que daí a gente entra na via judicial. Mas eles não dão esse comunicado oficial. E se a gente entrega e eles não aceitam, a gente perde toda a documentação e o investimento também que a gente fez, né? Então a pior parte está sendo também o não comunicado oficial da parte deles de como eles vão proceder com essa questão. Eles querem saber uma definição, para saber o que fazer. Exatamente, saber o que fazer. Porque até agora a regra era uma e eles mudaram agora. Mudaram assim, né? Está entre linhas, porque ninguém deu um comunicado oficial. Na verdade, nenhum comunicado oficial, a senhora também não recebeu nada. Não. É só as pessoas que vêm aqui, a gente tem relatos de pessoas que vêm aqui entregar e a pessoa do consulado fala, já avisa ali na hora da entrega que não vai aceitar, que vai ser indefinido. Mas é tudo verbal e de forma informal, né? Não existe nada formalizado, um posicionamento do cônsul mesmo ainda não tem. Como é que é o nome da italianinha aí? Ela se chama Teodora Vargas Fedri. E o nome do nosso dano de causa é o Giuseppe Fedri de Hospedaleto Eugânio. Certo, vamos torcer. Tá bom. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado. Deferida a cidadania. Por favor, senhor cônsul, reconsidere essa interpretação. Já temos a documentação pronta e a grande maioria já entregou e pagou a taxa. Precisamos de transferência do consulado de São Paulo. Essa mudança de interpretação prejudica centenas de requerentes dos anos de 2016 e 2017. Não só nós, porque outros requerentes de 2018, 19 até 24 entraram na fila antes dessa interpretação, que também serão prejudicados. Onde está o posicionamento sobre o terceiro declarante? Como foi dito aqui, não consta a instrução de que não seria aceito o terceiro declarante. Lendo e relendo diversas vezes no site, tirando dúvidas no Facebook, através de outros colegas, todos diziam que pais casados seriam aceitos quando declarado por uma terceira pessoa. Declaração, moça? Não, é passaporte. Mudar essa interpretação no decorrer da convocação não é justo para os requerentes. Foram gastos. A mudança de interpretação após a convocação é injusta. Não aceitamos isso. Precisamos de transparência, consulado. Onde está o posicionamento do terceiro declarante? A restrição é do interesse de quem? Porque só prejudica todos os requerentes. Mudar a interpretação após a convocação não é justo. Mudança injusta e cruel com todos os enfileirados. Por favor, reconsidere essa interpretação. Já temos a documentação entregue. Outros já estão com a documentação pronta. Preparamos a documentação conforme estabelecia o site.
pedimos que a nossa documentação seja aceita pelo consulado. Olá a todos, buongiorno, estamos aqui na frente do Consulado Geral da Itália em São Paulo, na Avenida Paulista. Hoje é dia 20 de novembro de 2024. Estamos aqui juntando duas manifestações importantes que é do momento. Estamos falando aqui, querendo protestar contra a instituição da taxa judicial de 600 euros por pessoa, que é abusiva e ilegal. E também estão manifestando aqui as pessoas que querem apresentar sua documentação e estão sendo afetadas por uma nova interpretação do terceiro declarante, que pode prejudicar centenas, quiçá milhares de pessoas. Então é importante que o consulado ouça essas duas manifestações. Estou aqui com o advogado italiano Giovanni Bonato, que vai falar um pouco também sobre essa questão dos 600 euros. Bom dia a todos. Estamos lutando já há vários dias para derrubar essa medida injusta e inconstitucional. Aumentar as custas de 600 euros e calcular essas custas por cabeça, por requerente, é totalmente inconstitucional. Seria a primeira vez que na Itália o cálculo é feito por cabeça e não é feito por processo. Portanto, lutaremos. Quero agradecer aqui meu amigo Daniel Taddone, que me colocou em contato com o senador Borghese e depois com o deputado Tirelli. Quero agradecer também Mônica Restagno, presidente da AUCI, que está nos apoiando nessa luta, fazendo a ponte com Tirelli. Nós estamos lutando dentro do Congresso italiano, Câmara dos Deputados e Senado, para derrubar essa medida. Já essa nossa emenda, proposta de retirar o aumento de custas, está sendo discutido atualmente na Comissão Orçamentária, Commissione Bilancio. Nós lutaremos até o final de dezembro. A medida de aumento de custas não vai passar. Agradeço a AGIS e AUCI, as principais associações de cidadania, para lutar junto conosco contra essa medida injusta e desproporcional. E passo a palavra à minha amiga e colega Manuela Badotti Veloso. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui na defesa de todos nós que temos o sangue italiano. Obrigado, Dr. Peron, para proporcionar sempre essa difusão na defesa do diritto descendente. E passo a palavra ao Daniel Taddone. Bom, eu agradeço a todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de chamar alguém aqui da manifestação do terceiro declarante para poder falar um pouquinho sobre essa questão e tentar ver se o cônsul-geral, o Dr. Domenico Fornara, receba hoje ou em qualquer outro dia uma comissão deles para poder falar desse problema que é realmente muito delicado. Quem é que vai falar aqui comigo? Onde estamos? Ah, você está aí, manda ver. Boa tarde, meu nome é Gabriel Paulini, o pessoal me conhece nas redes como Gabu Paulini. A gente está aqui hoje manifestando porque a gente quer uma clareza, a gente quer transparência em relação ao terceiro declarante. O consulado em março anunciou a convocação, mandou todo mundo preparar a documentação conforme estabelecia o site. E em nenhum momento o site citou essa questão do terceiro declarante. E não cita ainda, eu creio. Ainda não cita. E a gente tem uma sinalização de boca por parte da funcionária do setor cidadania que o consulado não vai mais aceitar essa situação. Inclusive ela disse, por conta e risco, você vai pagar, vai perder os 300 euros, a documentação não é devolvida. E a gente queria transparência, a gente queria que o cônsul reconsiderasse isso, porque a gente não foi avisado previamente. É uma situação bastante difícil que a gente está enfrentando. E o importante também é que todos pensem nessa questão, que é preciso união, porque essa interpretação vai se espalhar por todo o Brasil. Não pensem vocês do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que isso não vai bater aí. Não foi identificado, mas vai parar aí também. Né? Pessoal de Minas Gerais, Belo Horizonte, não se tem notícia que esteja aplicando isso, mas vão aplicar. Isso começou em Recife, Brasília e vai se espalhar por todos os 7 consulados do Brasil. É preciso união para podermos fazer alguma coisa. E isso, obviamente que o consulado também tem que se sensibilizar, mas precisamos de uma união maior
porque isso vem do Ministério, então é preciso que nós nos articulemos para poder combater essa interpretação. Então, todo o Brasil deveria estar unido nessa causa para que possa haver nova interpretação, quer dizer, verdade, retomar a interpretação correta anterior e que isso não seja um problema para os requerentes. Então eu convido todas as pessoas que estiveram vindo de qualquer parte do Brasil que se unam a essa causa, conversem com o Gabu Paulini aqui, para que algo seja feito de forma coordenada e inteligente. Então vamos contra essas medidas arbitrárias.